Sabe aquela sensação de que existe uma distância, um vão entre quem a gente é de verdade e a versão que a gente precisa mostrar para o mundo? Pois é sobre essa tensão que, olha, quase todo mundo vive que a gente vai conversar hoje. E para nos guiar nessa jornada, vamos pegar carona nas ideias de um cara genial, o psicólogo Carl Rogers. Pensa nesse espaço estreito. É uma imagem muito boa, né, para descrever aquele conflito que rola aqui dentro. É como se fosse uma caixinha invisível, sabe? Moldada pelo que os outros esperam da gente e, claro, pela nossa imensa necessidade de pertencer. E olha, pode parecer um papo super profundo, mas a gente vai ver como isso está presente no nosso dia a dia, mais do que a gente imagina. Ok, então bora começar a dar nome aos bois. Vamos tentar identificar essa lacuna. O que é, afinal, esse tal espaço entre eus? O que é que separa aquilo que a gente sente lá no fundo da nossa performance diária pro mundo? É basicamente isso aqui, ó. De um lado tem o nosso eu autêntico. É tipo aquele emaranhado de tudo que a gente sente de verdade, sem filtro. E do outro lado, o eu performado. É a máscara que a gente usa, sabe? Aquela versão editada de nós mesmos que a gente mostra pra garantir nosso lugar ao sol, pra manter as conexões que são importantes. E aqui, gente, tá o ponto central de tudo. Viver nesse espaço não é uma falha de caráter, não é um problema só seu. É uma experiência humana, assim, quase universal. É uma coisa que tantíssima gente sente, mas que, por algum motivo, a gente fala pouquíssimo sobre. Tá, mas como é que essa divisão começa? Da onde vem isso? É justamente isso que a gente vai ver agora. Vamos investigar as origens que são bem sutis de como a gente aprende, lá desde pequeno, que o nosso valor parece condicional. Olha, uma coisa é super importante entender aqui. Ninguém acorda de manhã e decide, quer saber? Hoje vou deixar de ser quem eu sou. Não é assim que funciona. É um processo, nossa, super gradual, quase imperceptível. A gente vai aprendendo, aos pouquinhos, quais partes da gente ganham aplausos e quais ganham aquele silêncio constrangedor ou até rejeição. E o Carl Rogers, aquele psicólogo que eu falei, deu um nome para isso: condições de valor. Pensa assim, são as regras do jogo que ninguém te conta, mas que a gente aprende na marra. Aquela crença que a gente vai internalizando de que para ser amado, para ser aceito, a gente precisa caber num certo molde, sabe? A primeira dessas regras silenciosas é essa aqui, ó. Você é aceito se tirar notas boas, se não der chilique, se for sempre a pessoa boazinha e prestativa. Aí vem a segunda, que amarra o amor ao nosso comportamento. Você é amado quando? Quando obedece. Quando não dá trabalho. Quando, sabe, enche os outros de orgulho. E essa talvez seja a mais profunda de todas. Você só tem valor quando corresponde às expectativas, né? Ao ideal de sucesso, aquilo que outra pessoa sonhou para sua vida. E qual é o resultado disso tudo? A gente começa a se olhar de fora para dentro. A gente vira o nosso próprio fiscal, o nosso próprio editor, cortando pedaços da gente para caber no molde. E é muito importante entender isso. A gente não faz isso por ser falso. A gente faz por uma necessidade humana, básica, fundamental de pertencer. Só que manter essa performance o tempo todo tem um preço. E essa conta chega. É sobre esse custo, que muitas vezes é invisível, que a gente vai falar agora. A lógica do Rogers é bem direta. Essa distância não é de graça. Ela gera uma tensão interna real. Imagina um elástico esticado no limite, prestes a arrebentar. É mais ou menos isso. É um jeito de sobreviver emocionalmente? É, mas que cobra um preço bem alto. E os custos são esses aqui, ó. Exaustão, ansiedade sem nome, aquele sentimento de que está sempre faltando alguma coisa, a sensação de que algo não encaixa e uma perda de sentido. É aquele cansaço que não passa dormindo, sabe? Uma ansiedade que você nem sabe de onde vem. Aquela sensação de que, mesmo com tudo no lugar, tem uma peça faltando no quebra-cabeça. É o peso de carregar essa mochila invisível, dia após dia. Ufa, ok. Papo pesado, né? Mas e aí, tem saída? Tem! O Rogers aponta um caminho que ele chama de congruência. E ó, atenção aqui, isso não é sobre se rebelar contra o mundo, não. É sobre alinhamento. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer. Então vamos lá, é super importante quebrar um mito aqui. Ser congruente não é chutar o balde, sair quebrando tudo e rompendo com todo mundo. Não é isso. É um processo interno, sabe? Gentil. É sobre diminuir aquela distância entre o que a gente sente aqui dentro e o que a gente mostra aqui fora.
E essa frase do Rogers revela uma coisa que parece um paradoxo, mas é muito poderosa. A verdadeira mudança, ela não vem daquela autocrítica que nos destrói, sabe? Ela nasce da autoaceitação. Parece meio maluco, né? Mas é só quando a gente se permite ser exatamente quem a gente é, com tudo, que a transformação de verdade pode acontecer. Ah, mas é claro que esse caminho dá um medo danado. Os medos são reais, são legítimos. E se eu decepcionar as pessoas que eu amo? E se, sendo eu de verdade, ninguém mais gostar de mim? São justamente essas perguntas que muitas vezes nos deixam ali, paralisados, na nossa zona de conforto, só nos adaptando. Então, para a gente fechar, vamos olhar um pouco mais de perto para o caminho que o Rogers propõe. E já adianto, não é fórmula mágica, não é receita de bolo, é uma abordagem profundamente humana para essa jornada de se integrar, de se tornar quem a gente é. Esse caminho possível passa por basicamente 3 pontos. Primeiro, criar ou encontrar espaços seguros. Sabe, relações onde a gente possa só ser, sem precisar ficar se explicando o tempo todo. Segundo, aprender a reconhecer a nossa própria experiência, validar o que a gente sente antes de sair tentando consertar tudo. E terceiro, cultivar um senso de valor que seja incondicional, que não dependa do nosso desempenho. E aqui tá talvez a maior libertação de todas. O objetivo não é virar uma pessoa perfeita, sabe? Aquele ideal inalcançável, sem defeitos. Não, o objetivo é muito mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. É só diminuir aquela distância dolorosa aqui dentro. É parar de viver em guerra com a gente mesmo. E para fechar, fica essa reflexão. E se o grande projeto da vida, o tornar-se pessoa, não tiver nada a ver com alcançar um ideal lá fora? E se for, na verdade, sobre essa jornada, íntima, contínua, de simplesmente fechar essa distância aqui dentro da gente,